Estou enviando o convite, já enviei para você o convite. Sim. Muita Oi, gente Rodrigo. bacana. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professora Neide. Boa noite. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Everaldo. Meu Deus, o que está acontecendo? Everaldo é seu Boa noite, teacher, Jennifer. English teacher, que ele tá high. Boa noite, Rodrigo. A Nath não está conseguindo entrar, não está conseguindo conectar. Tá dando aqui que ela não consegue conectar. Olha, seu fã número 1, Ari. Boa noite, Ana. Tá vendo aí, Ari? O seu fã número 1, o Everaldo, tá falando. Um abração, Nath Everaldo. Zanon não está conseguindo participar. O Instagram está notificando isso direto aqui. Rodrigo, o que é que você aconselha aí? Você que é expert, né, nas mídias sociais aí, porque eu já enviei o convite. Ela já saiu e já entrou novamente, já fez isso. Ela tá no celular, tá sim, ela já respondeu. Ela está no celular, ela já saiu, já entrou e não tá conseguindo. Boa noite, Nova Londrina. Nova Londrina, olha aí. É onde eu nasci, é a cidade que eu nasci. Da sua cidade, né, Ari? Isso. Boa noite, Juninho. Boa noite, Andréia. Boa noite, Dri. Boa noite, Mona Lisa. Bastante gente que eu conheço aqui. Olha aí, os amigos chegando para prestigiar a noite. Cão, está atualizando, Nath. Entra, Natália, tô te esperando. Olá, Rose, boa noite. Nath Zanon não consegue conectar. Tá só notificando aqui que ela não consegue conectar. Eu envio o convite, aí vem a notificação do Instagram dizendo que ela não consegue notificar ou não consegue conectar na live. Eu enviei o convite, Nath. Quando você clica, qual é o retorno que o Instagram te dá, Nath, quando você clica aí na câmerazinha do mais? Pois é, Rose, nós também estamos aqui animadas, aguardando a Nath, mas está dando esse bug aqui. Eu já pedi para ela reiniciar. Seria alguma configuração do meu Instagram? Acredito que não, Nath. Porque... Pronto, a tela aparece para você. Aí, Boa não. noite, Bruno. Então, Boa noite, para ver, Cir. quem sabe consegue ajudar. Aqui ela aparece, aí eu envio a solicitação para ela e aí aparece, não está conseguindo participar. Nath Zanon não está conseguindo participar. Parece um ponto de exclamação dizendo que essa solicitação não foi enviada. Bom. Araísa, boa noite. Sérgio Bastos, boa noite. Suelen, boa noite. Ô, minha sobrinha, oi, filha. Boa noite, Nath, Tainara. você desconectou da live e reiniciou seu celular? Nath, responda ao Rodrigo aí no seu privado, por favor, para você ver a orientação que ele está trazendo. Gente, enquanto a gente consegue resolver esse desafio aí da Nath, eu queria compartilhar com vocês aqui a mensagem do dia, já que a Ari está aqui comigo. A Ari queria compartilhar com você e com todas as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live a mensagem do dia, né? Uma mensagem de otimismo que a gente gosta de trazer sempre aqui na editora. Então, a mensagem do dia 24 de agosto. Arranque a mágoa. Quanto maior ela, mais coragem use. Como a água debela o fogo, um pensamento de amor arrefece a mágoa, por grande que seja. Para vencer o desgosto penetrante, persistente,
Pense com amor em que lhe deu a causa. Ao descobrir nessa pessoa uma só virtude, você quebra o império da dor emocional e abre as portas para que outras virtudes apareçam. E isso afasta a mágoa. Não importa o tamanho do incêndio, ele sempre é extinto com a água. Viu, Nath, Ari, a mensagem do dia? Sim. Eu lembrei de você, da nossa conversa na orientação para a escrita. Ah, é? E quantas coisas aconteceram na sua vida, na sua trajetória, e de que a gente precisa ressignificar muitas coisas, né, Ari? Nas nossas... Exatamente. Aproveitando, então, aqui o ensejo, já que a Nath não está conseguindo entrar, vamos dar sequência aqui. Vamos ver aqui, acho que ela enviou aqui um convite. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Tem muita gente aqui que eu sei que são seus amigos, que são pessoas da sua família, mas também temos aqui os nossos seguidores da nossa editora, né? O pessoal que acompanha a editora, que quer muito também conhecer a Ariane Jamile. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre quem é a Ari. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro quero agradecer pelo convite da Vai Editora, né? Tanto o convite aí para a gente estar sendo coautora de um livro, como o convite para estar participando dessa live. Estou muito feliz. Quero que minha amiga entre aí também, a Nath, né? Pessoa que eu admiro muito. Bom, eu sou paranaense, tenho 36 anos, sou casada com o Benedito, meu esposo lindo, que deve estar aqui também na live. Eu sou engenheira agrícola, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Depois que eu me formei, eu trabalhei um tempo para o governo, depois eu recebi um convite para ir para uma usina no setor sucroalcooleiro, no Mato Grosso do Sul, que é onde eu comecei então a minha carreira no setor, né, onde eu estou até hoje, no agro. Depois eu fui para outra empresa, também no Olha Mato aí o Grosso do Sul, um mozão pouco mais falando. O longe. mozão já botou a mãozinha ali e disse, presente! Depois eu fui para outra empresa mais longe ainda de casa, fiquei 900 quilômetros de casa, né, da minha mãe e do meu pai na época. Então eu recebi um convite para vir para o interior de São Paulo, onde eu estou hoje há 6 anos, na empresa chamada Raizen, né? Onde foi aqui que eu conheci meu esposo também, onde em 2018, então, a empresa me lançou aí como gerente de manutenção automotiva. Né? Hoje eu tenho um time de 400 pessoas, tenho 5 diretos, faço parte de várias organizações onde a gente promove a diversidade e inclusão das mulheres, né? Dentro do nosso negócio, principalmente falando do agronegócio. Faço parte da Organização Americana de Vou Mulheres puxar o Líderes em freio, hein? Manutenção Eu vou puxar o Automotiva. freio. Eu pedi para você se apresentar, mas eu não pedi para você contar tudo, não. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Continuo recebendo a mensagem aqui, informando que Nath não está conseguindo participar. A gente vai marcar um segundo momento, Ari, para a gente fazer uma live nós três, que eu quero muito fazer, e não tem Instagram certo que não vai permitir a gente fazer esse momento. Vamos fazer sim, nós três juntas. Nath, fique tranquila, que vamos fazer sim esse momento. Hoje não deu certo, mas a gente vai marcar um segundo momento. Hoje eu vou seguir aqui com a Ari, vou conversar com ela, a gente vai fazer a live, eu e ela, mas a gente vai marcar um segundo momento aí, nós três, e vamos fazer sim essa live, esse encontro maravilhoso. Sim. E vai ser uma sinergia incrível. Ari, eu pedi para você se apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho dessas origens, porque eu ia Pode chegar pôr o freio, né? que eu vou te falar. Chegar aí no spoiler de quem é essa grande líder, né? Essa mulher cheia de força, essa grande mulher que já está fazendo história no agro, né? Então, eu pedi para você se apresentar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens mesmo, né? Você falou aí, olha, Nova Olinda? Nova Londrina. Nova Londrina, na cidade onde eu nasci. Conta um pouquinho aí das raízes da Ariane pra gente. Bom, eu nasci em Nova Londrina, Ari, Paraná. perdão, deixa eu fazer só uma menção aqui.
Pessoal, eu desativei aqui os comentários para vocês verem o rostinho da Ari. Vocês não acham ela parecida com a Aline Rosa, a cantora daquela banda Cheiro de Amor, lá da Bahia? Eu acho ela a cara da Aline Rosa. Quando eu a vi pela primeira vez, nossa, Aline Rosa, né? Achei ela super parecida com a cantora baiana, a da banda Cheiro de Amor. Mas brincadeira, viu, Ari? Brincadeira, tô brincando aqui para quebrar o gelo. Pessoal, desativei aqui para vocês verem melhor o rostinho da Ari. Ela é linda e maravilhosa mesmo, mas vocês precisam ver melhor o rostinho dela, porque os comentários ficam subindo e atrapalha mesmo, não dá para ver direito a pessoa. E você também perde a atenção no que você está falando, porque você fica concentrada lendo o que o pessoal está escrevendo. Mas olhem, tem uma interrogaçãozinha aí, né? E vocês podem clicar nessa interrogação e escrever comentários, fazer elogio, mandar pergunta para a Ari. Então, fiquem à vontade. Podem escrever que a cada bloco aqui eu vou parar e vou ler os comentários, vou ler as perguntas. Então, fiquem à vontade, podem mandar comentários. Pode seguir, Ari. Então, eu nasci em Nova Londrina, interior do Paraná, uma cidade acho que deve ter em torno de 15 mil habitantes hoje, uma cidade bem pequena. Eu morei lá até meus 19 anos, né? Vim de uma família humilde. E quando eu fui iniciar a faculdade, os meus pais se separaram. Minha mãe foi embora, de casa e eu acabei também. Minha mãe foi embora num dia, eu fui no outro para estudar, mas eu ficava 100 quilômetros de casa, né? Foi um período bem difícil, assim, né? Acho que essa questão de separação dos pais, não importa a idade que você tem, é sempre muito difícil. Meu pai casou com outra mulher que tinha 5 filhos, então é difícil, né? Até você se habituar, enfim, com outras pessoas dentro de casa. Durante a faculdade, foi uma fase complicada também. Meu pai adoeceu bastante. A minha mãe acabou voltando depois que ela teve um acidente em Portugal, ela acabou voltando para o Brasil por um período. E daí a gente foi se ajudando para que eu terminasse a faculdade, né? Porque a gente foi passando bastante dificuldade ali para ter dinheiro, enfim. A minha faculdade não era paga, mas eu tinha que pagar para morar, para comer. Então onde eu me apegava, né, como os meus pais estavam com dificuldade ali, era participar de projetos da faculdade, de bolsa, para poder continuar estudando. Então, ganhava R$ 300 por mês e... Ah, a Natália entrou! E consegui ali me virar. Seja bem-vinda, Nath. Que bom que você conseguiu, né, acessar aqui a live e que ótimo que a gente vai ter esse momento, as 3 aqui juntas, né? Aí, Ari. Boa noite, obrigada. Energia positiva. Não vou atrapalhar, Ari, pode continuar, por favor. Tô terminando já, Nath. E daí, ali foi bem difícil para continuar a faculdade, mas daí me envolvi nesses projetos e tudo mais. E daí consegui terminar a faculdade, graças a Deus. Minha mãe voltou embora para outro país. Daí, depois que eu terminei de estudar, minha mãe começou a passar por dificuldade lá, mas eu consegui, com trabalho, guardar dinheiro 2 anos, daí buscar minha mãe de novo para voltar embora pro Brasil. E hoje ela está no Brasil, graças a Deus, mora em Maringá, Paraná. Então, hoje não tem mais ninguém morando em Nova Londrina, porque daí meu pai, infelizmente, faleceu em 2016, né? Então, da minha família, tem minha sobrinha que voltou a morar em Nova Londrina, que ela estava em Maringá. Mas só minha sobrinha mesmo. Olha aí. Nath, aproveitando que você chegou agora, eu queria que você fizesse também a sua apresentação, né? Para que as pessoas conhecessem um pouco mais da Nath Zanon também. Por favor. Bom, boa noite, pessoal. Tive alguns problemas técnicos, né? Mas deram certo. Obrigada pelo apoio. Bom, eu sou Natália Zanon Carvalho, sou engenheira agrônoma, mestre em engenharia. Também busquei, né, a profissão por uma paixão, sem ter na família ninguém do agro, né? Vamos falar assim, ou sem ser uma família tradicional do agro. Mas eu sou natural de São José do Rio Preto, de uma família aí de empresários, né? E me encantei pelo agro, enxergando o potencial que tinha o Brasil de produção,
no agro quando eu morei no Canadá, né? Então, eu fiz intercâmbio no Canadá e de lá eu pude enxergar um pouquinho desse potencial do Brasil. E aí escolhi fazer agronomia, né? Estudei na Unesp, depois fiz mestrado também pela mesma faculdade e iniciei minha carreira no agro, numa nacional brasileira, né? Como trainee, e assim foi, tem mais de 11 anos já que eu estou nessa carreira, nesse setor, eu sou apaixonada. Olha aí, tá vendo, minha gente? É potência, viu? Vou dizer, essa live aqui de hoje. É potência. Duas líderes. Vocês também estão ouvindo um atraso quando eu falo? Tô ouvindo um ecozinho, um eco, tá dando eco. Mas dá para ouvir, Nath, dá para ouvir. Dá para entender, vou tentar viu? pegar um fone enquanto a gente vai falando aqui, tá? Dá para ouvir o que você está falando, não se preocupa não, fica tranquila. Eu acho que já tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer a pergunta e as duas podem responder. A Carol Mendes fez uma pergunta aqui. Qual o maior desafio que você enfrenta hoje na sua carreira e como você acredita que irá superá-lo? Bom, boa noite, Carol. Respondendo, né, a pergunta da Carol, acredito que o maior desafio ainda, por mais que tenha melhorado muito, é você ter que provar todos os dias que você tem a competência de estar ali, independente do seu gênero, enfim. Quando você olha, né, para os lados, os pares, a grande maioria dos líderes, todos são do sexo masculino, né? Então, ainda mais por ser jovem, então, mais ainda você tem que estar se provando. Então, acho que o maior desafio é esse, sabe? É sempre você ter que estar ali provando todos os dias que você pode ou que você tem, pelo menos, a competência de ter a oportunidade de mostrar seu trabalho. E como eu acredito que a maneira que me ajuda, pelo menos eu vou falar por mim, a superar, são as pessoas. Né? Porque assim, a gente não consegue nada sem as pessoas. Então, é onde eu busco minhas forças, assim, como muito tempo, né, eu fiquei fora de casa, então é sempre também essa questão de onde as pessoas te dão retorno de que aquilo está dando certo. Então, assim, já teve uma situação, vou contar um exemplo que fica mais fácil, onde eu cheguei num lugar muito difícil, porque eram homens mais de 50 anos trabalhando ali, nunca tinham sido liderados por mulher, e não me aceitavam no começo, então tinha uma dificuldade muito grande de aceitação, né? E eu fui ali resiliente, né? Não era fácil, mas fui indo, batalhando, né? Aos poucos, e quando passou um ano, e foi um ano muito difícil, eu lembro que um deles me chamou para sair para o lado de fora, ali do trabalho, e eles estavam com uma cesta de flores, bombons, parecia um negócio romântico, assim. E eram 16 diretos, né? Eram 150 liderados, mas eram 16 diretos. E daí um deles falou assim, olha, quando você chegou aqui, a gente apostou quanto tempo você ia durar. Porque você era uma menina, você não ia dar conta do serviço. A gente falava com ela não vai dar conta do serviço, olha pra essa menina. E hoje, depois de 30 anos que eu tô aqui, você foi a melhor líder que nós tivemos. Então, é nessa hora que você consegue superar esses desafios que você sente ali no dia a dia, às vezes um preconceito no olhar, uma dúvida do seu trabalho. Então, eu acho que essa é a maneira que eu encontro de superar. Complementando, né? Eu acredito que é uma relação de confiança que vai sendo conquistada, então a gente tem que ter muita resiliência, muito jogo de cintura, inclusive, até que isso aconteça, né? E eu gosto muito de dizer que no início, se há desconfiança ou dúvida sobre o meu potencial, eu gosto muito de dizer que os números falam, né? Então, eu só né, mexo a cabeça do tipo, não, eu tô recebendo, tô né, aceitando um comentário, um olhar torto, mas aguarda que eu sei que com o resultado, né, os números falam por nós. E é isso que eu sempre acreditei, e o resultado, né, além dos números, é esse que a Ariane acabou de expor, né? Quando conquista realmente a confiança, justamente daquelas pessoas que às vezes duvidam ou que julgam, né, sem conhecer,
são elas que demonstram ainda mais, né? Eu acho que elas ficam tão surpresas que fazem questão de demonstrar por meio de cartinhas. Eu já recebi cartinhas de liderados compartilhando a gratidão pelo que eu passei, por meio de mensagens, por meio de conversas, né? E isso é muito gostoso, né? Receber desde liderados diretos quanto a base, que aparentemente está distante e, na verdade, está tão próximo. Porque a mulher tem um pouco esse papel, né, de abraçar o time como se fosse filhos, né, e se aproximar da base também. Eu acho que isso passa para eles, esse diferencial. Ô, Nath, e pela sua fala aí, a gente já identifica que você também viveu episódios como esse que a Ari acabou de descrever agora, né? De quando você chegar numa empresa onde você ia assumir a posição de líder de vários homens, eles duvidaram da sua capacidade, da sua competência. Você também passou por experiências assim? Sim, eu também tive experiências assim, tanto dentro da equipe, e na equipe é curioso porque geralmente não é exposto. É pensado, mas não é falado, porque tem uma posição ali hierárquica que eles não se sentem confortáveis, muitas vezes, em falar e acabam se expondo e falando depois que já gerou essa relação de confiança. Né? Isso com pares, né? Isso até com possíveis líderes, né? Eu acho que a Ariane também teve experiência, inclusive, com líderes. Então, eu tive já isso, né? Tanto dentro da equipe, que depois veio e fez esse depoimento. Eu tive, na época, era um par meu e que depois se tornou meu líder e falou exatamente isso, que me dava um tempo para que eu fosse embora e viu que eu continuei. E é uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito grande em termos de liderança, né? Se tornou um grande líder meu, que eu admiro pra caramba. E ele veio falar, eu achei que você chegou aqui, eu achei que você não ia durar 2 meses, né? E eu acho que o mais desafiador que eu já tive foi quando eu assumi uma área na empresa, né? Numa posição gerencial, e eu ouvi, né, por intermédio do meu líder da época, uma pressão de fornecedores, né, de cana e que na época eram acionistas da empresa, né? Perguntaram para o meu ex-líder: olha, você tem certeza que essa menina vai dar conta do recado? Por ser jovem, por ser mulher, enfim, eu não sei, né? Talvez até por mais motivos que passou aí na cabeça deles. Não foi um só, foi mais. E meu líder, que era um líder, é um líder exemplar, um líder educador, que sempre apostou nas mulheres, continuou firme, né, sabendo do meu potencial e sabendo que os meus números iam falar por mim no futuro, né? E foi o que aconteceu. Depois eu criei uma relação muito bacana com todos esses fornecedores que questionaram, e a gente desenvolveu um trabalho fantástico junto com eles, né? E quebrou, né? Quebrou essa dúvida. Olha, gente, mas eu queria lembrar para vocês que essas duas mulheres que estão aqui na frente de vocês são duas mulheres fortes, né? São duas mulheres, como diz o título do nosso livro, do nosso projeto, Mulher, a Força do Agro, né? A Ariane Jamile e a Nath Zanon, né? Elas são duas mulheres aí, líderes, como vocês estão ouvindo aí no depoimento delas, né? No testemunho delas, mas essas mulheres, elas foram construídas, né? Foi todo um esforço, foi toda uma trajetória, foi toda uma caminhada, né? É como eu sempre gosto de dizer, eu acho que toda vez que a gente se reúne, a gente aprende um pouquinho uma com a outra. Então, assim, também essencial que a gente traga essa mensagem, né, meninas? Que é uma construção, nós somos uma construção, e que a gente está aqui como um espelho, como um exemplo, né, de inspiração para que outras mulheres possam ver o que a gente realizou e para que elas possam se inspirar e também possam acreditar nos sonhos delas. Então, eu queria que vocês começassem contando aí como foi que surgiu esse sonho de atuar, né, dentro desse setor, dentro do agro, porque assim,
a Ariane, ela não nasceu líder, né? De repente, pá, bum, nem a Nath também não nasceu líder. Então, eu queria que começasse também contando como foi essa construção, né? De onde veio essa força, como é que vocês fizeram mesmo essa construção. Posso começar, Nath? Pode. Fique à vontade. No meu caso, foi o meu pai, assim, um pouco como a Natália falou, o meu pai, ele via que o agro era uma potência mundial, assim. E meu pai acreditava, eu acho que ele era uma pessoa totalmente desprendida desse negócio de gênero. Porque ele acreditava muito em mim sem eu mesma acreditar, para falar a verdade. Então foi ele que foi lá, ele estudou os cursos que tinham para prestar vestibular, e ele falou: faça algum curso voltado para a área agrícola, ou engenharia agronômica, ou engenharia agrícola, porque esse é o futuro do Brasil e as mulheres vão fazer parte disso. E daí eu meio ainda sem entender o que meu pai estava querendo dizer, porque a gente não tinha um palmo de terra, né? E daí eu fiz o vestibular, prestei o vestibular. Para passar no começo foi muito difícil, quando eu falei minha mãe tinha ido embora, daí ficava aquela coisa, né, longe da mãe, enfim. E daí, durante a faculdade, como eu falei que eu fazia os projetos para poder ganhar dinheiro, né, eu tinha que ficar com os caseiros. Eu não podia tirar férias, porque o meu projeto geralmente era projeto de bancada na faculdade, então quando todo mundo tirava férias eu ficava ali, e os caseiros ficavam cuidando dos porcos, das ovelhas, enfim. E quando que eu fui entender essa questão de cumplicidade, né? Eu não sabia fazer comida, então eu sentava com eles para comer a marmita com eles. E para eles aquilo era, nossa, a moça a engenheira tá comendo a marmita com a gente, mas mal sabia eles que eles que estavam fazendo muito por mim, porque eu não tinha comida, eu tinha um pão lá às vezes, né? Então aquilo ali eu fui aprendendo a questão da cumplicidade, a conseguir lidar a ter diálogos com essas pessoas, a escutar elas, os problemas de casa e tudo mais. E daí eu acho que isso me ajudou, né? Eu tô fazendo um insight aqui, porque daí quando eu entrei realmente de trainee na época, e o trainee da minha época não era um trainee que você fazia todo um programa como hoje, né? Você tinha uma preparação, ou seja, eu já entrei para cuidar de 150 pessoas, né? E daí ali eu ia com o mecânico debaixo da máquina para poder desmontar um câmbio, eu ia desmontar um motor junto com ele. Às vezes o meu chefe chamava atenção: você é engenheiro da oficina, você não pode ficar sujo assim. E eu falava: mas se eu não aprender, eles não vão me respeitar. E daí eu fui entendendo que o respeito foi nascendo só pelo fato de eu escutar, só pelo fato de eu estar junto, só pelo fato de eu resolver pequenos problemas. Comprar uma ferramenta que eles não conseguiam, fazer um apontamento no computador que eles não conseguiam. E daí que eu foi nascendo em mim essa questão de liderança. Que eu fui entendendo que eu conseguia influenciar as pessoas. Por quê? Porque quando eu cheguei tinha foto pornô na parede, coisas obscenas de mulher escrita no banheiro. E quando a gente foi convivendo e tendo essa cumplicidade, as coisas foram desaparecendo automaticamente. Então, uma influência velada, né? Uma maneira de estar junto. Então, o respeito foi nascendo ali e aquilo foi fazendo sentido para mim. Então, quando comecei na área, eu achei que eu gostava de máquina, né? Que eu era apaixonada por máquina. Nossa, colhedora, trator. E daí eu fui vendo que eu gostava de gente. Então, daí foi fazendo todo sentido para mim, foi fazendo sentido do que eu queria para minha vida, que eu queria liderar, que eu queria estar junto com as pessoas. Então, assim, acredito, eu respondi essa pergunta, né? E aí que foi nascendo em mim essa questão da liderança no agro. Que bom. E você, Nath, como foi? Bom, eu acho que a gente faz uma reflexão, né, assim, quando vem uma pergunta como essa, e eu refletindo aqui, quando eu demonstrei lá atrás, né, esse meu interesse de fazer agronomia, enxergando o potencial do Brasil, eu tinha algo que sempre foi passado pelos meus pais, né, que era: não interessa o que você for fazer, dê o seu melhor e busque ser a melhor, né? Pode até ser que você não vai alcançar, mas busque sempre ser a melhor, né? E por mais que, né, vamos dizer assim, o sonho da minha mãe era que eu fizesse direito, né? Da minha irmã, administração de empresas. Meu pai me apoiou ali, achava a agronomia uma profissão bonita, ele tinha amigos, né, que eram agrônomos, e apesar de não ser algo que estava na tradição da família, ele me deu apoio, né, para fazer esse curso. E no que eu entrei no mercado de trabalho, primeiro que eu sempre tive um perfil de que, independente se meus pais pudessem me dar uma condição legal,
eu desde a faculdade busquei me desenvolver e fazer alguns projetos. Então, sempre fui bolsista CNPq, sempre fui bolsista FAPESP, para ter realmente algo que eu tinha construído, né? Então, né, ao invés de pedir dinheiro para o meu pai para fazer, sei lá, uma viagem ou para me ajudar, eu buscava, né, pela minha capacidade esses recursos, né? E dava aula de inglês na faculdade. Então, sempre foi muito esse o meu perfil de buscar. Olha, né, eu quero buscar para realmente contribuir, né, para receber em troca. E foi assim que eu também entrei no mercado de trabalho na época, como trainee, num processo que sim era mais estruturado do que o da Ariane, então eu não entrei já liderando centenas de pessoas, mas eu entrei com muita humildade de estar junto com a base, né? Tá ali, a Ariane falando, né, de sentar e comer a marmita. No meu processo de trainee, diversas vezes, né, ainda era muitas, no meu início, a marmita era levada ainda para campo, né, pelos integrantes. Depois teve um processo de troca, onde a empresa fornecia, mas mesmo nesse processo onde a empresa fornecia, às vezes não estava programado eu estar na hora do almoço numa frente de trabalho. E aí o pessoal me oferecia, eu, obviamente, né, com fome e com essa humildade de que, olha, estão me oferecendo, que ótimo, eu ficava feliz. Então, além de compartilhar a marmita deles, né, peço até desculpas se alguém ficou com fome na época, mas além de compartilhar a marmita, eu muitas vezes compartilhei talher, né, no campo. E talvez quem me vê hoje, ou me conheceu já num processo, né, de líder, numa gerência, à frente aí de um grande time, nem imagina que eu passei por isso no meu início, né? E eu sempre levei para mim conhecer genuinamente as pessoas, né? Então, conversar com eles, conhecer genuinamente, para que realmente haja esse interesse mútuo também da parte deles de forma genuína por mim. E assim eu fui aprendendo a liderar, porque eu fui ouvindo o que o pessoal tinha com relação a dizer sobre outros líderes e que não era legal. Então eu pegava aquilo como exemplo, nossa, o dia que eu for líder eu não vou tratar assim, né? Não vai ser dessa forma. E sempre buscando dar o meu melhor, né? Ser realmente uma líder presente e disposta a servir, né? Eu acredito muito no líder que serve. Então, o meu principal objetivo era servir e servindo, né, influenciá-los para entregar um resultado em conjunto, né? E sempre referenciando, né, sempre valorizando o trabalho deles para esse resultado. E eu acredito que deu certo, né? É muito gostoso ver, né, quando eu olho para trás e vejo o meu crescimento, e realmente é um desenvolvimento. Com certeza, a Natália, líder de 10 anos atrás, a minha primeira liderança, eu tinha 23 anos de idade. É muito diferente da Natália, líder hoje, né? Então, a gente aprende com a equipe, né? A gente vai se moldando. E esse ambiente hostil do setor nos torna mais forte, né? Então, da onde vem a força? Eu acredito que é disso, né? Eu tive que me propor aí para um estado diferente, né? Para uma cidade com muito menos estrutura do que a que eu tinha, né? E tudo em busca de um propósito meu, em busca de um sonho. Estar lá sozinha, longe da família, acaba nos tornando mais forte com esses desafios junto, né? Do preconceito, do julgamento, enfim, vai nos moldando realmente como mulheres mais fortes, né? E os resultados vão nos colocando aí como referências no agro. Maravilha, Nath e Ari. Olha, tem uma pergunta aqui do Luciano Marques. Qual foi sua maior prova quando você exerceu como líder na empresa em que vocês atuaram? Para as duas, tá? Eu acho que a gente até falou um pouco disso, né? Né? Essa questão de mostrar que a gente também podia, né? Que a gente também podia ter a oportunidade de mostrar nosso trabalho realmente. Diante do quê? Porque no começo, né, quando você fala, quando a gente exerceu,
a liderança, um pouco do que a gente falou é o olhar tá no preconceito, né? O preconceito tá no olhar, né? Às vezes a pessoa não vai te falar, mas assim, eu tive situações onde foi me falado claramente, assim. Eu tive um líder no início da minha carreira, onde numa conversa de feedback, né, ele perguntou o que eu pensava da minha carreira, o que eu queria para o meu futuro. E daí eu falei para ele, olha, um dia o meu sonho é ser gerente de manutenção, né? Crescer, ser gerente de manutenção. Ele era gerente, né, naquele momento. E ele olhou para mim e falou assim, olha, Ariane, você me desculpa, mas você nunca vai ser gerente de manutenção. Primeiro, porque você é engenheira agrícola, e segundo, porque você é mulher, né? Então, eu acho que se eu tivesse acreditado naquilo que ele falou, eu não estava aqui hoje, né? Atuando como gerente de manutenção. Então, eu acho que o nosso maior desafio é acreditar naquilo que a gente se propõe. Claro que sempre com humildade, querendo ser melhor a cada dia, melhor para a gente, melhor para as pessoas, né? Mas a gente não pode se boicotar quando a gente escuta algo que não tem a ver com você, tem a ver com o que o outro pensa, né? É o que o outro pensa de você. Então, isso não quer dizer que é você não é aquilo. Então, não deixar que essas coisas te vetem. A gente vê que, às vezes, muitas mulheres desistem por isso. E uma coisa que a Natália falou dos números, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com isso que a Nath falou, que é nada resiste ao trabalho. Então, quando ele falou aquilo para mim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, é claro que na hora você leva um baque, né? Mas assim, eu vou provar para ele ao contrário. Né? E às vezes eu brinco que eu espero que ele esteja aí no LinkedIn me vendo hoje. Porque é isso, né? A gente realmente tem que se superar a cada dia, porque não é fácil para ninguém, mas realmente no nosso ambiente hostil se torna um pouco mais complicado. Quer complementar, Nath? Eu acho que é exatamente isso. Eu vou trazer uma prova também que eu passei, né, na época, e que pode acontecer com outras mulheres e até homens também, né, mas que foi uma grande prova. Teve um determinado momento, né, eu tinha uma liderança que conhecia o meu potencial, conhecia o meu trabalho, e acabou oferecendo uma posição que tinha de liderança a uma outra pessoa e não a mim. E essa pessoa era tão menos preparado que eu tinha que instruí-lo, fazer contas até regra de 3 para ele, porque ele tinha dificuldade. E num momento eu pensei, poxa, né? E eu tô aqui, né, à disposição para assumir essa posição. Era uma posição de supervisão na época e não sou enxergada, né? E na verdade não, né? Então acho que era um pouco dessa mensagem que eu queria passar. Pode ser que mesmo as pessoas que enxergam você, e principalmente as mulheres, às vezes tem até medo de pôr na posição e realmente ver o tanto que tem, né, para se destacar e para entregar, né? E o que eu fiz na época foi passar tudo o que eu sabia para esse supervisor, porque ele se tornou ali como se fosse o meu líder, né? Não era um líder direto, mas eu estava ali fazendo o trabalho dentro da equipe dele, né? E eu passei tudo que eu tinha para ele, porque eu sabia que eu ia ter essa retribuição algum dia e logo surgiu, né? Surgiu uma outra posição de liderança, uma outra supervisão e, assim, por incrível que pareça, surgiu uma supervisão na área que eu né, sempre fui apaixonada, que é planejamento. Então, é um pouco da mensagem que eu quero passar, né? Às vezes a gente acha que fechou uma porta, eu poderia ali me desmotivar, talvez até sair da empresa, né? E estava se fechando uma porta, eu continuei, né, com trabalho duro, né, que a Ariane comentou, porque o trabalho duro traz o resultado e a recompensa, e um pouquinho para frente eu recebi essa recompensa com uma outra oportunidade de supervisão e bem mais aí, o que eu almejava, né, do que aquela. Então foi uma particularidade também que eu tive aí na carreira, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu queria dar outro nome para... queria dar outro título, outro nome para isso, Nath. Isso se chama colheita obrigatória, né? Uma resposta de gratidão do universo a você, né?
E olha quanto poder vocês têm nas mãos, meninas. E como esse livro vai vir assim como um instrumento de transformação para a vida de outras mulheres. Quantas coisas lindas eu já escutei hoje aqui. Desde o primeiro momento que eu encontrei vocês duas, eu já fiquei assim apaixonada. Falei, essas mulheres são viradas, são arretadas mesmo, como eu digo aqui no Nordeste, viu? Eu sou pernambucana da Gema. E aí eu fiquei apaixonadíssima. Eu já falei lá no grupo aos diretores da Vale. Disse, olha, essas meninas, elas vão vir virar desse livro, viu? Se prepare, que o choro vai ser livre. Porque, vou dizer, é muita força, viu? É muita força. É realmente um instrumento assim, de transformação para edificar muitas mulheres. E eu sou muito grata por ter vocês assim. E eu sabia que esse momento ia ser muito especial hoje, unir vocês duas. Gente, só para vocês entenderem, né? O nome desse projeto, Mulher, a Força do Agro. Aí traz aqui a Ariene e Natália, duas grandes líderes, como eu já falei aqui. E, além disso, elas são amigas e comungam assim, de pensamentos muito parecidos. E também tem histórias e trajetórias que também se cruzam, se conectam em alguns momentos. Então, assim, meninas, e aí, de repente, veio esse convite, né? Em plena pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Esse momento aí, todo mundo com muitos desafios, muitas coisas para se pensar, para se organizar, e vocês com tantas demandas de trabalho, mas aí veio esse convite. Ó, tem uma editora aqui querendo contar, querendo ouvir a história de vocês, querendo ecoar esses legados, essas histórias de inspiração de vocês. E aí, qual é a resposta, meninas? O que vocês acham disso? Me contem. Bom, sim, pode falar, Nath, primeiro. Bom, muito bacana, né? Eu fiquei, assim, muito honrada com esse convite, principalmente por saber aí, né, que é um trabalho onde eu vou estar ao lado de grandes mulheres, né, do agro, que assim como a Ariene, né, compartilham dos mesmos desafios, né? Talvez os desafios são diferentes, mas também tem que ter uma grande força para superá-los todos, né? E foi uma honra realmente receber esse convite. E mais uma vez, né, eu acredito que o quanto mais a gente puder contribuir e que a nossa história, né, sirva de inspiração, ou que alguma leitora, né, se identifique com a nossa história e talvez mude até, né, o destino dela, eu acredito que isso não tem preço. Né? Então, é o que eu espero realmente colocar aí um pouquinho da minha experiência e da minha história e torcer realmente que pelo menos, né, se eu conseguir aí impactar a vida de uma pessoa, já vai valer muito a pena, né? É assim que eu penso sobre liderança também. E é muito gostoso porque no momento que a gente escreve, passa um filme na cabeça, né? E aí você para pensar, nossa, aconteceu tudo isso, né? Parece que aí sim que você vê o quão forte você é, né? Porque talvez no dia a dia, né, nas lutas que a gente tem no dia a dia, às vezes a gente para, né, nem para pensar, na verdade, a gente passa por elas porque precisa passar, né, muitas vezes. E aí quando para escrever, você fala, nossa, né, eu passei por isso. Voltando um pouquinho dos desafios, né? Quando a gente concilia esses desafios da liderança e da profissão com os desafios pessoais que a gente passa, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Não existe essa, vou separar, né? A vida pessoal é uma coisa, o trabalho é outra, né? Então, eu acho que os maiores desafios no sentido de maiores responsabilidades como líder, quando vieram os maiores desafios e as maiores lutas na minha vida pessoal. Quando eu perdi minha mãe, depois perdi meu pai, o nascimento do meu filho, em meio à pandemia, e eu tendo que voltar ao trabalho, né, após uma licença maternidade, assumindo uma equipe gigantesca. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo é muito desafiador. E nós,
muitas vezes a gente passa por isso, né, com muita fé, com muita determinação, buscando o objetivo, mas não para analisar, né? Olha só como eu saí dessa situação. E no livro, né, escrevendo o livro é possível ver tudo isso, né? Então é uma gratidão muito grande, né, a Vale por me permitir eu estar revivendo toda a minha história, né, e compartilhando com muitas leitoras, né, eu espero, e contribuindo com a vida de outras grandes mulheres do agro, que eu tenho certeza que tem inúmeras, né, pelo Brasil. Com certeza, Nath. Ari? Não, é o que a Nath falou, né? É uma gratidão imensa. Eu acho que é um convite, assim, que faz todo sentido, né, pra gente. E como a Natália falou, quando a gente para pensar, aquele dia conversando com você, né, na mentoria, que a gente vai contando a história, e daí a gente realmente fala, meu Deus, né, olha tudo que eu já passei, porque a gente realmente esquece. Não é que a gente esquece, é tanta coisa no dia a dia, e às vezes a gente quer. É forte todo o tempo, né? Ou tem que ser que na hora que a gente mostra a nossa vulnerabilidade, e a gente é vulnerável e a gente também tem sentimentos e a gente passa por dificuldade, que a gente para entender assim, todo mundo pode, sabe? Se eu cheguei até aqui diante dessas adversidades, né? Todo mundo pode. Então, eu acho que isso que vai ser muito bacana, né? Trazer para as mulheres, para fazer elas lembrarem a força que elas têm. Porque eu acho que isso é uma coisa que vem de dentro da gente, assim, é não desistir, né? Você realmente lutar pelo aquilo que você quer. Como a Natália falou, a gente não consegue separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. E quando a gente vê todos os desafios que já enfrentou, né? Agora a Natália falou, eu também já perdi o meu pai nesse processo. Minha mãe sofreu um acidente muito grave, onde eu achei que eu também ia perder ela, né? Onde ela ficou com sequela. Tive meu irmão passando por um processo de recuperação, de álcool e drogas. Então, assim, você acaba ali, por aquele momento, tendo que ser muito forte em todos os sentidos. Eu tive um período onde eu fui a única fonte de renda da minha família, então, mas hoje eu tenho orgulho disso, porque será que se eu não tivesse passado por isso, né? Como que seria hoje? Será que eu aguentaria toda a pressão que o trabalho vem, toda essa questão da pressão para ser melhor a cada dia, para conseguir se superar? Então, acho que a gente tem que ser grato pelas dificuldades também e mostrar para as mulheres que ser corajosa, ser gentil, ter humildade, que a gente consegue alcançar as coisas. E quando e o mais bonito, né, disso que eu falei das pessoas que a gente ama essa questão de liderança, é que a gente acaba se conectando com pessoas que têm o mesmo pensamento que os seus. A minha história da Nath são histórias diferentes, porém com conexões muito grandes. Eu acho que assim a gente fez uma amizade linda, né? E a gente se inspira, eu me inspiro nela e tenho certeza que muitas vezes Com certeza. também. Então a gente se conecta com pessoas com o mesmo pensamento, e quanto mais mulheres a gente conseguir conectar para vir junto com a gente, né? A gente não quer mais falar, eu sou a única gerente na área, não, a gente quer realmente abrir o espaço, desbravar, né? Para que outras mulheres venham e para que outras pessoas consigam conquistar realmente isso que a gente conquistou e ainda quer conquistar daqui para frente. Então acho que, igual a Natália falou, se uma pessoa for inspirada com o nosso livro, eu acho que vai valer todo sentido, já vai valer muito a pena. Estou muito feliz mesmo. Bravo, meninas, bravos. Eu vou ler aqui os comentários, que tá bombando aqui o comentário, senão o povo vai me bater. Vamos lá. Renan Rinaldi, boa noite. No crescimento de vocês, há alguém que serviu de inspiração? Com certeza, muitas pessoas. Acabei de falar, a Natália já foi. A Natália começou a carreira quase que junto, né, Nath? A gente se apoiou muito, mas assim, eu tenho líderes, né, que realmente foram uma inspiração para mim, assim, são até hoje, né? Pessoas que realmente acreditaram no meu trabalho. Acho que assim, quando a Natália falou dessa questão de confiança, quando você consegue criar uma relação de confiança, quando você consegue mostrar para que você veio, a sua lealdade, que você está ali para movimentar, e essa pessoa acredita em você, eu acho que isso faz todo sentido. Então eu tive líderes assim que realmente
alguns foram até divisores de água na minha vida, assim, né? Com certeza, eu tenho pessoas que me inspiram não só como líderes, tá? Eu tenho pessoas do meu dia a dia, eu tenho mecânicos que me inspiram, eu tenho um GO que me inspira, GO é um gestor de processos, né? Eu tenho lideradas que me inspiram, então assim, todo dia a gente está aprendendo com as pessoas e querendo ser melhor, e todo mundo tem isso para ensinar, de todas as hierarquias, de todos os lados, mas sim. Eu também, eu reforço, né, muitas inspirações, desde dentro de casa, né, eu acho que a minha primeira inspiração como uma mulher forte, né, eu tenho ali minha avó que já faleceu também, faleceu esse ano, mas é uma guerreira, né, para o tempo dela, 10 mil vezes à frente, minha mãe também, como líderes, muitos líderes, com certeza como inspiração. O meu último líder, né, Luiz Paulo, é uma referência para mim como líder e que eu aprendi muito. Então, eu busco, eu acho legal buscar inspirações a todo momento, né? Como a Ariane conversou, às vezes alguma pessoa que eu converso e busco esse conhecimento genuíno que eu comentei, que é um exercício que eu procuro fazer, aquela pessoa me dá uma mensagem que já me serve como inspiração. Né? Talvez ela não está nem ali trabalhando diretamente comigo, talvez é alguém que eu parei, né? Tá ali na limpeza, converso um pouco, eu com uma resposta, ela já me dá uma inspiração, né? E lá, ó, tá vendo? A vida é essa daí. Então, tem tanto referências, né? Como líderes, né? A Ariane é uma grande inspiração, como mulher, como líder também, mas também algumas referências do dia a dia, né? Que eu extraio o que eu vejo que há de melhor, né, naquela pessoa que eu estou conhecendo e levo isso pro meu, né, pro meu modo de liderar, pro meu modo de agir. E o primeiro passo para buscar inspiração em todas as pessoas e não somente naquelas pessoas que estão numa posição já de destaque é gostar de pessoas realmente, né? Buscar conhecer genuinamente as pessoas. Aí você consegue identificar a inspiração em quem está ao seu lado, né? Bom, olha, tem um comentário aqui da Eli Giacomelli. Para nós, ninjas, sempre nos considero assim. É bem importante conseguir visualizar pelo nosso espaço, onde quer que seja. Vocês acham que o setor vem abrindo os olhos para esse movimento? Acham que os homens e as mulheres estão mudando também? Olha, eu acho que eu estou 12 anos no setor, né? 12 anos na área. Acho que com certeza vem abrindo os olhos, né? Falando da empresa que eu trabalho na Raizen, e a Raizen vai fazer um movimento lindo com relação à inclusão e diversidade. As pessoas, elas falam muito de diversidade, né? Mas não adianta a gente ter pessoas diversas se não for um ambiente incluso, né? Um ambiente onde as pessoas se sentem aceitas, onde a gente consiga realmente lidar com as diferenças. Porém, eu ainda percebo que a gente tem um caminho, sim, para percorrer, né? A gente não chegou na equidade que a gente busca, a gente não chegou no ambiente onde você consegue ver realmente pessoas diversas, né? E quando a gente fala do agro, o agro é um ambiente que foi considerado durante muito tempo um ambiente masculino. Então, realmente, houve uma evolução muito grande, né? Hoje tem muitas mulheres na área, hoje eu tenho mecânica, eu tenho soldadora, eu tenho várias gestoras, né, que estão se preparando aí para serem futuras gerentes. E isso que é gratificante para a gente. É você conseguir dar espaço para que as pessoas tenham oportunidade e tenham vontade de fazer parte de um ambiente onde elas vão ser aceitas. Só que a gente ainda tem um caminho, com certeza, e nós somos, né? Eu acho que as principais impulsionadoras, as principais pessoas que devem incluir, e quando eu falo incluir, eu não estou falando só de gênero, eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de todas as pessoas, né? Porque durante muito tempo a gente não foi aceito, então agora a gente tem que acolher, a gente tem que aceitar, a gente tem que incluir com amor, para que todas as pessoas entendam que todo mundo tem algo bom, todo mundo tem competência, tem como mostrar o seu potencial. Então, acho que essa é a luta que a gente tem pela frente, é tirar os vieses, né?
você realmente olhar as pessoas como gente e dar oportunidade para as pessoas mostrar para que elas vieram. Muito bom. É isso mesmo. Eu concordo, acho que vem mudando, né? Vem mudando sim. Eu acho que o que vem mudando é justamente esse ponto onde antes, né, as mulheres buscavam igualdade, hoje em dia a gente busca equidade, né? Então é uma mudança grande, né? Porque são ambientes, né, mais bem preparados para as mulheres desenvolver o seu melhor. Né? Eu acho que isso que é a grande mudança, que ainda tem um caminho grande a percorrer, mas que já tem uma iniciativa. Né? O que significa isso? A mulher que quer ser uma grande líder e quer ser referência no setor, ela também quer ser mãe. Né? Como as empresas estão preparadas para esse momento? Né? Desculpa, acho que deu uma cortadinha. Uma das grandes... um dos grandes aí turnovers, né, das empresas de mulheres é nesse momento do pós-licença, né? Então, eu posso dizer que eu tive a sorte, né, de ter líderes que tinham esse olhar para a mulher e entender que há diferenças, sim, né? Mas que sabendo administrar bem essas diferenças, é possível, né, produzir tanto quanto ou mais, enfim, tanto quanto, vamos dizer assim, né, que os homens. E esse é um trabalho que está iniciando, né, eu acredito. Tem muito a percorrer ainda vai de iniciativas de algumas empresas ou iniciativas de algumas lideranças, não está algo totalmente já no setor, né, quando a gente olha pro agro em si. A gente ainda ouve muitos comentários, nossa, mas tão delicada e líder desse tanto de gente, ou tão delicada e trabalha no agro, né? E por que não, né? Não significa ser delicada e ser forte, né? Um exclui o outro. Então, temos um caminho a percorrer para quebrar esse tipo de comentário. Sim, sim. Olha, tem um comentário aqui do Gui Carmo, ele diz: parabéns, mulheres inspiradoras. E aí você citou, né, Nath, em relação à questão de que a mulher que assume o papel de líder, ela também vai querer ser mãe, né? Você já é mãe, daqui a pouco a Ari vai ser mãe também, né? Se isso for do desejo dela, claro, é uma coisa que a gente também tem que respeitar, né? Então, assim, sim. E aí a gente olha, né, para esse momento que a gente está vivendo, um momento desafiador de pandemia, que vocês poderiam ter dado milhões de razões para adiar, né, esse sonho de registrar o legado de vocês, mas vocês resolveram dizer sim à missão, né, de compartilhar a história de vocês, o legado de vocês, de inspirar outras mulheres. E aí eu fiquei vendo aqui o movimento nas redes sociais de vocês, quando vocês publicaram os cards, né? Contando aí para os amigos, para a família, eu vou escrever um livro. E aí foi aquele alvoroço gigante, aquela coisa, um monte de comentário, um monte de like. Meu Deus, eu falei, gente do céu. Aí eu fico pensando, né? Eu vi também hoje um Heroes da Nath, com uma palestra lá falando de liderança, tudo. Aí eu fiquei pensando no futuro, vocês duas, né? Participando de um congresso, depois de uma palestra, e aí vocês recordarem, voltarem no tempo e recordarem esse momento, e lembrarem, né, o público, né? O público de vocês lá numa palestra, num congresso gigante, né? Já vai estar podendo ter aglomeração e vocês vão fazer uma palestra, um congresso bem gigante, aí vocês... Gente, eu lembrei aqui, queria apresentar aqui algo para vocês. Vocês lembram daquele ano lá em 2021, quando a gente vivenciou a pandemia? O que vocês fizeram naquele momento para vocês atravessarem esse desafio e tal? Aí todo mundo vai ficar, né? Ah, não, mas eu fiquei mal naquele tempo. Aí vocês, pá, aqui, ó, eu fiz um livro. Olha a carta de autoridade na mão. Eita, bichinhas arretadas, essas mulheres, eu vou dizer. Diga aí, se o alvoroço já é grande hoje, imagine daqui uns anos, quando vocês participarem de uma palestra grande assim e falarem um negócio desse. Diga aí se não vai ser impactante.
Não é com não? certeza, né? O quê? O mais legal vai ser alguém na plateia pegar e falar assim: olha, eu segui a carreira do agro por conta do livro que eu li, seu e da Natália, e hoje eu sou uma mulher líder na minha área e eu me inspirei em vocês, daí eu acho que vai fazer todo sentido para nossa vida. Pois é, Com e eu acho que isso certeza. vai acontecer. E Eu sabe o posso que eu ter acho? Amém. certeza. Tenho Além certeza. desse alvoroço, né, que tem hoje, né, tem a questão também de que vai estar escrito, né, nossa história. Por Mas que exemplo, eu daqui a comentei, alguns anos os filhos de vocês, os exato, netos, né, vendo essas histórias exatamente. dessas mulheres. Ai, gente, que Eu, coisa eu mais até linda isso. comentei, né? Eu já, infelizmente, perdi, né, minha mãe, e tem tanta coisa que eu gostaria de ter perguntado que eu não perguntei, Sim, né? Talvez se ela tivesse escrito também um livro, estaria tudo ali, né? Os principais pontos aí, né, que tornaram ela uma mulher tão forte. Então, é muito legal, né? Muito legal esse movimento. Muitas pessoas comentaram também, alguns, nossa, você ainda arranjou tempo para escrever aí, participar, ser Mas fala, coautora de um livro, né? Já faz pouca coisa, já. Mas é muito legal isso, muito bacana. bem isso, Nath. pois é, eu vi a euforia aí nas redes sociais de vocês, eu vi só um pipoco aí. Eu digo, eita, menina, imagina quando esse livro chegar. Tá todo mundo louco esperando esse livro, né? Tem bastante gente já cobrando já. Inclusive estão, né, questionando quando que vai ser o lançamento, né? Alguns já até pediram, que legal, você lançou um livro, eu quero, onde tem, né? Eu falo, calma, Diga que ainda tenha terá só o um pouquinho de lançamento. paciência, que logo, logo eles vão poder ler esse livro e eles não vão E, se arrepender de aguardar um pouquinho. E já tem pessoas pedindo como presente, né? E eu tenho que anotar para não esquecer depois, porque senão eu prometo, né? E aí depois eu esqueço quem pediu. Então já tem alguns aí que me pediram que quer ganhar o livro, né? Então Vai dar tenho certo. que cumprir com a promessa. Vai dar certo. E, meninas, vocês me falaram aí dessa experiência, né? Com a escrita terapêutica, né? Como a gente fazia isso lá na adolescência, né? No nosso diáriozinho que a gente anotava, né? Não sei se a Ari fazia isso, mas a Nath me confidenciou que fazia Com isso. certeza. Também fazia, né, Ari? E Nath me confidenciou isso lá, durante a orientação, que a gente sempre, né? Acho que todo adolescente faz isso, né? De registrar ali no diário e tal, as coisas. Então, a gente reviveu, né, esse tempo, e aí vocês reviveram, mas já com uma forma mais experiente, né? Com uma técnica mais ousada, essa escrita terapêutica. E como foi essa experiência, né, de revisitar aí, né, os momentos, como vocês disseram, nossa, aí eu olhei para o meu passado, eu vi o que os desafios que eu vivenciei, como eu consegui superar e, nossa, como eu fui forte, como eu fui capaz, né, de passar por tudo isso. Quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu construí. Como foi isso, meninas? Como foi essa experiência, né, de viver essa experiência da escrita terapêutica? Foi muito legal, né? Eu acho que além de reviver e reforçar algo que às vezes no passar, né, na época, talvez eu não tinha nem me atentado o quão desafiador foi e como eu me saí ali naquela situação. Tem também algo que eu gostaria de expor aqui, que é muito bacana, porque é possível identificar exatamente algumas pessoas que foram chaves para esse processo de crescimento e desenvolvimento, né? Então, eu identifiquei isso, algumas pessoas que sem elas, com certeza, teria sido muito mais difícil a minha trajetória do que já foi. Também, às vezes, algumas frases que foram ditas que vem à cabeça e fala, nossa, olha, essa frase realmente direcionou todo o meu trajeto, né? Aqui Sim. até aqui, né? E uma delas que ficou muito evidente para mim quando eu estava fazendo esse processo de escrita foi que a carreira ela não é um trilho, e sim uma trilha, né? E isso foi dito lá atrás, no início da minha carreira, por um dos diretores da área de pessoas, né, da empresa que eu trabalhava, e que talvez ele nem imaginava o quanto que isso iria, né, impactar
a minha carreira e o meu crescimento e meu desenvolvimento. E nessa escrita terapêutica, né, de estar revivendo um pouco, veio isso muito claro à tona. E graças a essa escrita, eu tive a oportunidade de agradecer a ele, né? De dizer, você lembra que lá atrás, né, em 2011, você disse isso, e não foi diretamente para mim, foi num treinamento mesmo ali, na época eu era trainee. Pois é isso que você disse realmente eu fui trilhando, né, o meu caminho sem ficar engessada, né, no trilho. E cheguei onde eu tô hoje e vou chegar onde eu desejo chegar, que eu ainda continuo aí, né, buscando e trilhando o meu caminho. Que lindo, Nath, que lindo, maravilhoso. Ah, sim, como a Nath falou, é muito gostoso. Eu acho que também vem as emoções, né? Eu acho que um sentimento é esse sentimento de força. Você resgata a sua força, né? Daí você começa a pensar em coisas que você já falou e fala, pô, eu fiquei chateada com isso, né? Eu acho que você começa a entender realmente, é muito bom essa retrospectiva, né? Porque você começa a ver o que realmente faz sentido, dá valor para aquilo que realmente tem valor, né? Porque assim, é uma história bonita, né? Eu acho que todo mundo tem a sua história. Eu faço um exercício com os meus liderados, né? Que é o Café com a Liderança, onde eu faço 5 perguntas para eles, que é o dia mais feliz da sua vida, o dia mais triste da sua vida, um sonho que você já realizou, um sonho que você ainda quer realizar e o que você mais gosta de fazer. E é tão bonito você ouvir a história do outro, né? O quanto aquilo tem valor, o quanto por trás de toda pessoa tem uma história. E daí quando você pode contar essa história para as pessoas, igual a gente vai ter essa oportunidade, eu acho que não tem preço, realmente. Eu acho que é uma coisa muito enriquecedora. Eu acho que muito mais para a gente, assim, mas assim, que ela possa realmente servir de inspiração, porque tem muita coisa bacana lá. Que, igual a Nath falou, coisas que a gente viveu, coisas que a gente escutou e que fez muito sentido para nossa vida. Então, assim, tem muita coisa boa, não tem só os desafios, né? Só os preconceitos, tem muita frase ali, muita coisa de motivação, igual a Nath falou, começa dentro de casa, da família, dos pais. Enfim, eu até postei essa semana e coisas que eu não lembrava, né? Que a minha mãe já chegou a ficar sem comer para me mandar o dinheiro para estudar. Então você fala, meu, isso não. Enfim, não sei nem o que eu fui falar agora isso, né? Mas são coisas que realmente. Enfim, não tá na hora, gente, deixa pro livro. Tem coisas que a gente lembra. É verdade. E daí você fala, valeu a pena, né? Fez todo sentido. Valeu. Olha Desculpa, aí, a mulher forte que a gente está vendo agora, né? A Ariane, maravilhosa, mulher fortíssima. E que tá dando tanto orgulho para essa mãe, né? Demais. Hoje ver tudo isso. Ela soube ressignificar cada dor, cada desafio, assim. E a história dela é linda, ela sabe disso. E o mais bonito que eu vejo em Ariane é que ela fala, ela não tem vergonha de nada, assim, ela não esconde nada. A verdade não é crua, pá! Ela fala mesmo. Então, ela super sincera, né? Isso, ela acha mesmo e não tem essa, ela não tem vergonha de nada, assim. Eu vivi isso, aquilo, outro, tal, e puf, puf, e ela soube ressignificar, né? Então, assim, é essa a fortaleza dela, ela soube tirar ensinamento de tudo, né? Então, ela aprendeu com cada experiência dela. E é muito lindo de ver isso nela. É muito pulsante, né? Essa força em você, Ari. Parabéns pela mulher que você é. Eu estou muito grata por ter conhecido vocês duas. Assim, eu estou extasiada com o nosso encontro aqui. Eu estou dando para prolongar aqui. Eu tenho um monte de perguntas. Eu não vou fazer porque eu sei que vocês têm compromisso, que vocês me pediram para não prolongar o bate-papo. Mas eu queria muito fazer uma pergunta para vocês. Se chegasse hoje uma mulher, né, da área de vocês e perguntasse, meninas, eu recebi o convite da Vale Editora e eu queria saber da experiência que vocês viveram. Vocês indicariam para que eu escrevesse também, participasse de um projeto como esse? Com certeza. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Por tudo isso, tá vendo? A gente revive, é tão gostoso, né? Eu sou assim, uma pessoa que eu
eu busco realmente viver o presente, né? O momento presente, não ficar trazendo tanto o passado e nem antecipando o futuro, senão gera uma ansiedade, né? E às vezes ficar revivendo o passado no dia a dia pode trazer um sentimento de depressão, né? Enfim, mas em algo assim, né? Pontual, é tão gostoso, é prazeroso, não é, né? Realmente a gente se sente mais forte ainda. Né? Eu É acredito gratificante. se hoje nós estamos fazendo parte da Mulher à Força do Agro, depois do livro vai ser uma força maior ainda, né? Porque é muito gostoso ver o que a gente passou e escrevendo e relembrando nos fortalece ainda mais, né? No sentido que nada pode nos parar, né? Olha o que eu já passei até aqui. Então, super, Exatamente. super indico, recomendo, se alguém me perguntar. Eu quero registrar aqui, né, a presença da Rose Novaes, que é a nossa embaixadora do projeto. Ela diz, ó, que histórias grandiosas, é uma honra conhecer mulheres do agro como vocês, meninas. Obrigada, Rose. Muito Obrigada, Rose. obrigada por essa oportunidade de compartilhar nossa história. E a Rose também tem uma história muito bonita. Também, assim, líder com vocês, também é uma mulher também muito... que carrega também uma força assim, gigante, né? E tem uma história também bem inspiradora. Meninas, então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para outras mulheres que estão nesse momento, assim, num momento decisório, pensando, né? Poxa, eu tenho uma paixão pelo agro, mas eu não sei se eu realmente estou disposta a enfrentar todos os desafios que esse setor, né, oportuniza, porque as meninas já me disseram aí que elas cortaram dobrado, né, quando decidiram encarar esse desafio. Então, assim, eu não sei se vai valer a pena. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de encorajamento para essas mulheres que pensam, né, que têm vontade de seguir a mesma carreira de vocês. Bom, primeiro, né, o agro é gigantesco e não está nem perto de onde o país ainda pode chegar, né? Inclusive foi nesse sentido que eu fiz um movimento recente na minha carreira que foi estar empreendendo, né, numa empresa do agro para buscar realmente todas as oportunidades ou mais oportunidades que o agro tem a oferecer e que com certeza, né, está em crescimento, está em evidência e vai continuar, né? A tendência é de estar cada vez mais forte, né? O agro mais forte. Então, se você, mulher, escolheu o agro, parabéns, né? Que bela escolha, né? Um momento excelente, né? O Brasil tem muito a crescer no agro e a força da mulher é muito importante para esse crescimento, para esse desenvolvimento, né? O agro precisa de mais líderes, o agro precisa de um olhar feminino, né? De um cuidado para pessoas que estão no agro, né? O agro vem se reinventando também, vem se atualizando e o trabalho, né, de vocês, mulheres, vai ser essencial para essa transformação que ainda vai acontecer no agro, eu tenho certeza disso. Então, tudo que a gente passou valeu muito a pena, né? Por isso que a gente fala com um sorriso no olhar e no rosto, porque realmente valeu a pena, né? Eu acredito que a mulher tem essa forma de levar com leveza as dificuldades, né? Então, levem com leveza, tenham aí a fé, né? Independente da religião, mas a fé que quem faz o bem, né? Tudo vai conspirar a favor, né? Para aquele que faz o bem. E vocês podem chegar onde vocês quiserem chegar, né? Aqui tem 2 exemplos de mulheres que não eram tradicionalmente do agro e que foram simplesmente pelo desejo, né, e vontade de alcançar, foram crescendo no agro e que confiam no agro para crescer ainda mais. Então, a minha mensagem é essa, né? Confiem, sigam em frente, não deixe que nada pare vocês
e deixem os resultados falar por vocês. Eu acho que complementando o que a Nath falou, né? A primeira coisa é ter coragem, né? Até ser gentil sempre, porque vai ter momentos em que você vai precisar ter resiliência, buscar sempre ter inteligência emocional, né? Humildade acima de tudo. A gente vai estar todo dia aprendendo com as pessoas, e é todo dia mesmo, a gente está aprendendo até hoje, né? Então, assim, não desista daquilo que você quer. Eu acho que primeiro você tem que amar. Eu acho que tudo que você faz com amor, tudo que você sente amor, faz sentido. Então, se você tem amor, se você quer isso para sua vida, então vá em frente, dê o seu melhor, né? Como a Nath falou, faça o bem, né? Eu acho que tudo que você fizer com carinho, com amor, com honestidade, com coragem, eu acho que com certeza você vai chegar onde você quer. Só não pode desistir, gente, porque obstáculo vai ter. Eu acredito que nós deixamos o caminho um pouco mais leve também, né? A gente conseguiu cortar algumas árvores mais grossas aí nessa trilha, mas ainda tem, sim, alguns galhos, vão ter algumas pedras, alguns obstáculos, e sejam fortes e corajosos. E a gente vai estar aqui, tá? Na hora que precisar de um conselho, precisar de uma palavra, chama a gente lá no Instagram, que certeza que eu e a Natália vai ter um tempinho ali para dar um conselho e dar uma força, que é uma coisa que a gente não tinha na nossa época, né, Nath? A gente não tinha mulheres, né, que a gente pudesse se inspirar ali, por isso que a gente, né, se agarrou ali uma na outra, porque realmente não tinha. E hoje, graças a Deus, a gente vê aí várias grandes mulheres dentro do agro, que a gente pode se inspirar e ver que dá para chegar lá. Maravilha. Isso aí. Deixa eu ver aqui o comentário do Rodrigo, mandou um comentário para vocês, o Rodrigo Ferreira, aqui, o diretor da Vale. Meninas, preciso confessar uma coisa para vocês. Parabéns pelas mulheres fortes que são. Uma aula de liderança, gestão, processos e pessoas. Em nome da Vale Editora, agradecemos pela confiança e pela oportunidade de registrar esses legados. Maravilha, Obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada. Uma grande honra estar participando desse projeto. Obrigada. Olha, eu queria agradecer o tempo de vocês, o tempo da Ari, o tempo da Nath, foi maravilhoso encontrar vocês duas aqui. Eu quero encontrar vocês quando vocês receberem os livros, né? Porque a gente vai fazer o momento do legado em mãos, né? Que vai ser ainda mais emocionante, para a gente dar um outro spoiler do livro aí, contar um pouco dessa emoção de estar recebendo, né? A história de vocês. E dizer ao público que foi maravilhoso estar compartilhando esse momento aqui com vocês duas, essa pouco mais de uma hora que passamos juntos. E eu quero dizer que quem não segue ainda a Vale Editora, passe a seguir. Quem não segue a Ariane Jamil também, passe a seguir. Quem não segue a Nath Zanon, passe a seguir. E nós estamos com 10 projetos simultâneos rodando. Se vocês quiserem viver essa mesma emoção que a Nath, que a Ari viveram aí, né? De passar por essa experiência da escrita terapêutica, de estar registrando a história de vocês. Passei aí no feed, com certeza vai ter um projeto que você vai se identificar. A gente tem projeto em várias áreas, e área de educação, área de saúde, área de inclusão social, área de diversidade, área para pacientes oncológicos, e tem uma imensidão. São 10 projetos simultâneos rodando, então vai ser um prazer gigante ter vocês no nosso time, assim como as meninas já estão aqui no nosso time. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV por 24 horas, depois ela vai para o YouTube da editora, e as meninas vão poder estar disponibilizando aí o link para os amigos, para todo mundo que não conseguiu acompanhar, porque estava em algum outro compromisso. E a gente tem um encontro marcado, meninas, quando vocês receberem o livro de vocês, viu? Um beijo grande, foi maravilhoso estar com vocês. Vocês são incríveis, viu? Sou fã, ó, de coração. Obrigada, Alessa. Você é incrível também. Super mulher, forte, inspiradora. Muito obrigada, viu? Com certeza. Ariane, obrigada, pessoal. Obrigada, Nath. Obrigada por todo mundo que participou. Um prazer imenso, Nath. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ótimo fim de semana. Tchau.